Olá, como está você? Estamos desenvolvendo o tema Conhecendo a Fé Bíblica e hoje é a nossa ministração número 2. O título, na verdade, é uma pergunta: o que a fé pode? Eu não vou responder e você vai segurar aí esse questionamento, né? Bem, nós sabemos, né, que a fé ela traz grandes possibilidades. Aliás, eu digo que ela traz todas as possibilidades, né? E a fé, na verdade, é uma partícula. Muitas vezes nós pensamos, mas minha fé é tão pequena, né? Como é que essa fé tão pequena, como é que ela vai me conduzir a grandes coisas? Mas a fé é pequena, mas Jesus deu para cada um de nós uma partícula de fé, e com ela, essa fé que parece tão pequena, você pode realizar coisas humanamente impossíveis aos seus olhos, tudo pela fé. Agora eu gostaria de fundamentar também mais uma vez na palavra de Deus. Então, vamos ler agora o texto de Mateus 17, 19 e 20. O livro dos evangelhos, né, de Mateus, é o primeiro evangelho. Então vamos ler Mateus 17, 19 a 20. Diz assim o texto, né? E repreendeu Jesus, é o 19, desculpe. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-los? Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Os discípulos estavam falando para Jesus. Na verdade, eles estavam tentando expulsar um demônio, eles não conseguiram, né? Então perguntaram a Jesus: por que não conseguimos expulsá-lo? Jesus disse: é por causa da sua pequenez fé, da sua pequena fé. Mas só que o sentido que Jesus empregou aqui foi porque, na verdade, ele estava lançando pequenas dúvidas na fé. E a dúvida, no momento da fé, ela sucumbe à fé. Porque Jesus, no versículo seguinte, ele disse assim: se tiverdes fé como um grão de mostarda. O grão de mostarda é tido como o menor grão, né? Ele é das hortaliças, né? É um grão tão pequeno que você tem que fazer esforço para enxergá-lo. E Jesus diz: se tiver de fé como esse grãozinho da mostarda, né? Vocês dirão a esse monte: passa daqui para lá, e tudo que você disser será feito como sua fé. Então não se trata do tamanho da fé, ela se agiganta dentro daquele que crê, né? E ao mesmo tempo a fé, ela é multiplicada, mas quem multiplica não é Deus, quem multiplica é aquele que tem fé. Isto porque, se você obedecer, né, a instrução da palavra, em exercitar a sua fé tal como a palavra diz, aí você vai ver que vai dar certo para as pequenas coisas. Aí você vai encorajando, né, na sua fé. Você pode orar, inclusive, para o seu cachorro ficar curado. Não precisa ninguém ver, né? Então você vai escondidinho, aplica a sua fé lá, né? Ele fica bom e você se empolga, né? Pode orar agora pela sua avó, para curar a sua avó.
Aí você vai tendo sucesso, aí você vai ficando contagiado, né? Com aquela alegria. Aí você vai ver que a palavra é verdadeira, né? E se aplica realmente. Porque, na verdade, quando a palavra diz que nós devemos obedecer, é seguir esse critério, né? De experimentar a promessa da palavra, seguir o exemplo da promessa, né? Então não se preocupe, né, com o tamanho da sua fé, mas comece a executar ela, que ela vai se agigantando dentro de você. O terceiro tópico de hoje é Galeria da Fé. Eu poderia ler com você aqui Hebreus 11, mas são muitos versículos, mais de 40 versículos, né? Eu citei aqui para depois você, com cuidado, examinar o capítulo 11, porque traz muitos testemunhos de fé de várias pessoas. Você nem imagina. Se tem, por exemplo, testemunho de fé como o de Abraão, né, que foi um grande profeta, tem também um testemunho lá de uma prostituta chamada Raabe. Então, Deus, ele não olha a condição de ninguém. A condição anterior não interessa, não. Se a pessoa tiver fé, aquela condição é resolvida pela fé, porque a fé aproxima a pessoa de Deus, traz a pessoa para ter comunhão com Deus. Aí você vai ver lá que aquela mulher creu naquele testemunho, né, dos espias israelitas, e ela foi contada dentro da genealogia de Jesus, para você ver, né, que Deus não olha a condição anterior da pessoa. Então você pode executar a sua fé, seja que condição você esteja hoje, exercite a fé de Deus, né? E você terá o mesmo sucesso que Abraão teve. Agora vamos falar de tipos de fé. Será que a Bíblia dá assim tipo de fé? Não, a Bíblia não dá não, ela só dá uma fé específica. É a fé segundo Deus, a fé do tipo de Deus. Mas é que o homem às vezes emprega mal a sua fé, que se surgiu então uma divisão de fé, né? Então hoje eu quero falar da fé natural. A fé natural é a fé dos sentidos, é aquela fé que não tem base profunda, ela é tão rasa quanto os sentidos, ela tem uma visão tão longa quanto as suas vistas, a sua visão, né? Olha aí para o horizonte, você vê, né? Tem um limite. Então, essa fé natural, ela tem também um limite. Não é a fé propriamente de Deus. E você vai entender isto seguindo e ouvindo, né, as próximas ministrações. Vamos ler na carta de 1 aos Coríntios, né? 1 aos Coríntios 2:14. Logo mais à frente, né? 1 Coríntios 2:14. Diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Então, a fé natural, ela não entra na profundidade do Espírito de Deus, porque a pessoa está nivelado, né, com o seu sentimento, né, com o que você ouve, você vê, né, você toca, você sente. Ela é condicionada com algo do corpo, né? Mas a Bíblia diz que quem está na carne não agrada a Deus. Estar na carne não é propriamente pecar, não, mas é pensar no nível da carne, no nível do mundo. Quem pensa em fé, pensa num nível profundo, num nível espiritual, né? Porque a fé, ela atua no nosso espírito. Deus tem uma forma de entender nós, né? E esta forma, Jesus depositou a vida no nosso espírito. E com essa vida no nosso espírito, a gente penetra as coisas de Deus, e Deus penetra também no nosso profundo, porque
A Bíblia diz que o Espírito prescruta as coisas de Deus, né? E revela no nosso espírito. Ora, no nosso espírito tem as nossas coisas também, porque o corpo, o homem é espírito, alma e corpo. Mas é um bloco unido. Só quem divide, quem separa, a Bíblia diz que é a palavra de Deus, né? Então o Espírito Santo, ele está junto de nós. Então ele revela as coisas para nós também. E assim, nós temos que andar em espírito, né? Para saber discernir as coisas de Deus. O que é andar em espírito? Buscar as coisas do alto, né? É você estar constantemente em comunhão com a palavra de Deus, buscando revelação na palavra de Deus, orando. A gente ora para pedir as coisas, mas você sabe qual é o principal objetivo da nossa oração? É ter comunhão com Deus. Deus sabe de todas as coisas que nós precisamos, mas Ele quer esse momento de comunhão, esse momento de intimidade. Esse momento de intimidade gera crescimento espiritual, gera revelação. Então esse momento com Deus é de suma importância. Os nossos sentimentos podem nos canalizar a verdadeira fé, tá vendo? A gente não despreza os nossos sentimentos, porque começa nele, mas não finaliza nele. O problema é que muitos começam e finalizam nos sentimentos. O importante é começar neles, mas finalizar no nosso profundo, no nosso espírito, né? Porque é daí que provém a fé segundo Deus, aquela fé que agrada a Deus, né? É a fé espiritual. Agora, se você pode conduzir bem os seus sentimentos, conduzindo ele à fé. Agora, se os seus sentimentos contradisser a verdade da palavra de Deus, caia fora. Faça a opção pela verdade da palavra. O seu olhar tem que estar principalmente na verdade. Jesus disse assim: santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando nós falamos assim que a palavra é a verdade, a Bíblia é a verdade, ela é uma verdade espiritual. A verdade natural pode negar isso aqui. Se você não tiver cuidado, seus sentidos negam a verdade. É aí que você tem que desprezar os sentidos e ir para a verdade da palavra de Deus. É por isso que nós vamos falar agora a fé do coração. Ela brota aonde? Ela brota no nosso coração. Mas o apóstolo Paulo, ele deu diversos exemplos, né? Jesus também. Jesus falou assim: se alguém crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Jesus falou ventre, mas não seria o nosso ventre, né, que nós conhecemos. Não, ventre é interior, ele está falando do espírito do homem. O apóstolo Paulo também, ele fala de coração, mas ele não está falando desse coração nosso que bate, né? O sangue, não. Ele está falando do espírito humano. Quer ver uma expressão que o apóstolo Paulo disse? Ele disse que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ele está falando de quê? Do corpo. Corromper é porque nós vamos degradando, vamos ficando velhos, morremos, né? O corpo morre. Mas ele diz que o homem interior se renova a cada dia. Ele está falando do espírito que vai crescendo, vai se renovando, trazendo libertação para a alma, né? Enquanto o homem exterior vai degradando, caindo, né? Então ele está falando da fé do coração. É no coração, então, que brota a verdadeira fé. É no espírito do homem que brota a verdadeira fé. E essa fé, quando brota no espírito,
ninguém mais rouba a sua fé. E você vai ver depois que tem mais outras situações, né? Como eu disse que Jesus falou, Jesus, na oração, ele disse, santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso que nós temos que firmar nossa fé na verdade da palavra de Deus. Então, qual é a resposta inicial, ou da pergunta inicial? O que a fé pode? Vamos responder com a Bíblia? Marcos 9, 23. Marcos 9, 23 é o Evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, é o segundo Evangelho. Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, você crê? Tudo é possível ao que crê. A fé natural diz assim, eu creio que Jesus cura. Quando está falando de Deus, né? Eu creio que Deus cura, mas Jesus está dizendo aqui, tudo é possível a quem crê. Tudo é possível para mim, é possível para você. Jesus transferiu a bola para você. Tudo é possível para você, então creia. Então, Deus continue os abençoando, continue aí ligado e até o próximo vídeo.